eu quero começar, tá? Hoje a ideia é começar falando de economia, vai. Nós estamos diante de mais uma década perdida. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela circulou nessa semana e eu peguei para trazer aqui para vocês porque ele é bastante revelador, porque esse é o crescimento comparado da última década de alguns países, tá? Que têm economias também parecidas com a economia brasileira. Parecidas assim, o fato de serem países em desenvolvimento, tá? Nós temos aí a comparação com Colômbia, Peru, Chile, México e Argentina. E o que a gente tem? Né? A gente tem aí claramente uma década perdida, uma década de crescimento zero. A gente está vendo aí Colômbia com 36% de crescimento, Peru 34%, Chile 27%, México 13% e até mesmo a Argentina, que enfrentou crises complicadas ao longo desse período, também com crescimento de 3%, enquanto que o Brasil cresceu 0%. 0%. E esse período, ele coincide justamente com o período, tá, gente? Com o período de ofensiva neoliberal no Brasil. Então se construiu uma narrativa que o Brasil estava quebrado, se construiu uma narrativa que o Brasil estava passando por um processo de inflação, sendo que, na verdade, o que nós estávamos vivendo à época era apenas um processo de desaceleração da economia. E isso já serviu para escandalizar o noticiário econômico e fazer uma grande pressão que deu início a todo um processo de desconstrução dos avanços conquistados pela classe trabalhadora ao longo de décadas aqui no Brasil. E então tivemos a imposição de uma agenda de retrocessos, que foi a Ponte para o Futuro, inaugurada com o golpe de 2016 e o início do governo Temer. A gente sabe que o aperto, o arroxo, a mudança na política econômica ainda veio antes, quando Dilma, tentando negociar com os setores golpistas da sociedade, indicou lá o ministro Levi para começar o ajuste fiscal. E o que eu quero dizer? Desde que tivemos início, a fase mais aguda do ajuste fiscal, nós passamos a ter os piores resultados econômicos. Esse é o fato. Nós temos mais uma década perdida e foi justamente quando o Brasil começou a crescer mais. Quando o Brasil atingiu pleno emprego. Quando o salário mínimo começou a aumentar acima da inflação. E é muito didático a gente perceber isso, porque quando nós estávamos no melhor momento da nossa economia, descobrindo o pré-sal, sem dívida externa, credores em dólar, autossuficiente em petróleo, pleno emprego, articulando o Banco dos BRICS, articulando politicamente com países emergentes, o Brasil nas principais revistas como o país do futuro, mais uma vez, um futuro que estava se realizando, finalmente nós passamos a conviver com uma ofensiva burguesa. Porque o mundo passa por um momento de transformação e o Brasil é a área de influência da centralidade tradicional do capitalismo, que é a centralidade que está em choque, que está em xeque e que está sob ameaça. Portanto, essa centralidade, ela apertou o cerco sobre as suas áreas de influência, entre elas o Brasil. E aí o resto é essa história que nós estamos vendo aí, muito didaticamente representada nesse gráfico. Nós tivemos a reforma da Previdência, nós tivemos a reforma trabalhista e os empregos não apareceram e a estabilidade não veio, o crescimento não veio. Hoje, por exemplo, gente, o nosso quadro econômico, ele é calamitoso. Nós temos inflação de 2 dígitos, nós temos juros de 2 dígitos e nós temos desemprego de 2 dígitos. Ou seja, um quadro incomparavelmente pior que o quadro econômico que nós tínhamos quando toda essa ofensiva burguesa se iniciou acusando uma crise econômica no Brasil. Bom, se aquilo lá era uma crise, o que nós temos hoje? Claro que aquilo não era uma crise, era uma desaceleração. E ao invés de lidarmos com aquela situação, não, se iniciou um processo político violento que permitiu o estabelecimento dessas contrarreformas. E é muito didático, gente, porque, por exemplo, nessa semana que passou, tem uma fala, né, da entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff no podcast do Mano Brown, que eu acho que resume bem
o que eu tô tentando mostrar aqui para vocês. A Dilma e o Mano Brown conversando, e o Mano Brown disse, olha, quando começou tudo aquilo lá, da crise, que terminou com o golpe de 2016, se falava muito em crise, mas o Mano Brown, ele dizendo, né, que estava dentro da periferia, num projeto social, estava inserido naquela realidade, e ele disse que, olha, ninguém estava vendo crise nenhuma ali, estava todo mundo tocando sua vida, estava todo mundo trabalhando, não que tivesse uma maravilha, longe disso, porém, havia ali uma situação que não justificava aquele noticiário. Claro, gente, porque a crise não era para o povo trabalhador. A crise, ela estava mais centralizada na pequena burguesia. A pequena burguesia é que estava pressionada pelo pleno emprego e pelo aumento constante do salário mínimo acima da inflação, que estava diminuindo a sua margem de lucro. Então aquele pequeno burguês, que tinha ali alguns funcionários, viu o seu lucro diminuir porque ele tinha que pagar mais para os seus funcionários. Então, essa parte da sociedade é que foi encarregada de espalhar a ideologia da classe dominante de que havia uma crise. O problema todo, e é engraçado, porque os economistas burgueses gostam de dizer que era o custo unitário do trabalho, né? Que é uma maneira bonitinha de falar que o salário que estava pressionando o lucro da burguesia. Mas reparem, eu não estou nem falando da burguesia, porque essa não tinha muito do que reclamar. Estava segura no rentismo, estava segura nas exportações, estava segura no agronegócio. Por mais que as margens não estivessem tão vultuosas, também não havia motivo para essa turma reclamar. A questão é que uma classe média pequeno burguesa, essa via como ameaça a constante aquisição de direitos da classe trabalhadora. Além do que também havia uma pressão em relação à correlação de forças com a burguesia, com o aumento das estruturas de Estado, os concursos públicos, mais autonomia para o funcionalismo público, tudo isso foi destruído a partir dessa ofensiva burguesa. O resultado vocês estão vendo aí nesse gráfico. O resultado foi que a gente se convenceu de que havia uma crise e que era necessário produzir uma mudança brusca. O resultado dessa mudança brusca, mais uma década perdida. Uma década perdida de um país altamente rico, com um potencial gigantesco. Porque nós temos tudo. O que nós precisamos é apenas utilizar a nossa força de trabalho para transformar a matéria-prima que nós temos em valor, para desenvolver a nossa sociedade distribuindo essa riqueza. Mas para isso a gente precisa de muita organização, porque a classe burguesa ela se mantém nessa ofensiva. Reparem, gente, os dados são esses, né? 2 dígitos de inflação, de desemprego e de taxa de juros. Nós estamos convivendo com uma carestia absurda, com uma perda de direitos sem precedentes e com uma situação de precarização completa do mercado de trabalho, onde, sobretudo, o jovem não vê perspectiva nenhuma. Não há mais como o jovem sonhar, porque não existem vagas que ele possa disputar, que ele consiga enxergar no mercado de trabalho. Poxa, eu quero fazer isso. O que ele está enxergando no mercado de trabalho? Uma possibilidade cada vez mais restrita de terminar num subemprego. E aí, os defensores da ideologia burguesa gostam muito de apontar vitórias ou de apontar culpados por esse não crescimento. Gostam muito de falar, por exemplo, na pandemia, sendo que os dados de 2019 já mostravam esse viés. E outra, nós estamos falando de uma década perdida, não de 2 anos. Então não dá para botar a culpa na pandemia. Ademais, a gente tem que pensar o seguinte, o que está acontecendo no mundo inteiro? No mundo inteiro, os países estão recuperando o seu nível de atividade econômica com muito mais velocidade, até porque é o normal, é o que acontece depois de uma economia parcialmente fechada por um período, voltar a um nível de atividade mais rápido, até porque há uma retração, então a tendência é voltar ao nível anterior, e segundo, há também um processo de poupança forçada produzida pelo parcial fechamento. Com isso também abre-se algumas janelas de oportunidade de crescimento. O Brasil não está acompanhando nem isso. Nós estamos saindo dessa situação
de parcial fechamento, e no nosso caso mais parcial ainda, porque essa desculpa também não serve, porque também nós não fechamos, pior que os outros. Aí, os soldadinhos da ideologia burguesa gostam muito de apontar pequenas vitórias. O Samuel Pessoa escreveu essa semana que, olha só, houve um aumento do investimento privado na economia brasileira. De fundo, o que está tentando ser reforçado ali? O mito de que, olha, se você tira o Estado, você abre espaço para o investimento privado. Essa é uma tese controversa, mas ela é, no mínimo, inconclusiva, porque há, sim, de fato, uma disputa por mercadorias e serviços. E o Estado, quando ele começa a gastar, ele passa a disputar mercadorias e serviços com a iniciativa privada. Numa situação de economia aquecida, essa disputa ela pode ser bastante limitada no sentido de produzir crescimento da atividade econômica. Né? Por quê? Porque os serviços e os produtos que estão sendo oferecidos na economia, eles são limitados. Claro que quando a demanda é alta, os agentes econômicos investem. Para quê? Para ampliar a oferta, mas há um delay. Há um delay entre os investimentos na ampliação da oferta e a disponibilização dessa oferta maior. Portanto, quando a economia está aquecida, o Estado está comprando muito em termos de mercadorias e serviços, ele concorre no mercado com a iniciativa privada. Acontece que, numa situação de crise, numa situação de desemprego alto, de alta capacidade ociosa da economia, essa concorrência ela não vai produzir nem inflação e nem desequilíbrios. E veja, não há como sozinho os agentes privados recuperarem o nível de atividade. Porque numa situação de crise, quem tem dinheiro vai para segurança. Tá? Então vai para a renda fixa, vai para o mercado de capitais, não investe, não vai investir em economia real, não vai abrir um negócio para vender uma mercadoria, para oferecer um serviço, sem a perspectiva de haver demanda para que ele possa lucrar com aquilo que ele está investindo. Então quem tem muito vai para a segurança e quem não tem muito não arrisca. É nesse sentido que o Estado tem que entrar comprando mercadorias e serviços para estimular essa demanda, ou seja, para reativar o nível de atividade. Em função desse artigo do Samuel Pessoa que foi publicado, o ex-ministro Nelson Barbosa, que eu tenho aqui muitas divergências, apontou corretamente lá no Twitter algo que eu também quero aqui chamar a atenção. Por mais que tenha havido uma recuperação parcial do investimento privado, essa recuperação, ela é, como eu acabei de dizer, parcial. Ela sequer recuperou as perdas em termos de investimento privado em relação ao que se tinha no Brasil antes de toda a desconstrução iniciada com o lavajatismo, com a ofensiva burguesa. O que eu estou querendo dizer? Naquele período de maior investimento público, portanto, antes de teto de gastos, antes dessas reformas neoliberais, antes de todos esses processos produto da ofensiva burguesa, quando o Estado estava mais presente na economia, o investimento privado era maior, mesmo com um nível de atividade mais elevado. Então vejam, nós tínhamos mais presença do Estado, mais gasto público, mais investimento privado e desemprego menor e, sobretudo, inflação menor. Então, essas teses neoliberais, elas não se sustentam porque elas acabam apenas servindo como um fator de destruição da correlação de forças mais favorável aos trabalhadores. É para isso que serve as políticas de austeridade fiscal. Quando você introduz austeridade fiscal, quando você tira o governo da jogada, quando você derruba o nível de atividade, você produz um desemprego. Esse desemprego ele tem uma função disciplinante, que é
fazer com que a força de trabalho fique muito mais disciplinada e muito mais barata. O medo do desemprego disciplina a classe trabalhadora e um ambiente de desemprego maior é esse ambiente disciplinante. Então veja, a nossa classe burguesa ela é muito vil, gente. Não só a nossa, mas em específico a nossa aqui nesse caso, é muito vil. Primeiro porque grande parte dela está ancorada no rentismo e na exportação de commodities. E a outra parte dela, que se relaciona muito com a pequena burguesia, está mais interessada em manter o seu poder político, diminuindo o poder político da classe trabalhadora, ou seja, explorando mais a classe trabalhadora, aumentando o desemprego, do que criar um ambiente de negócios no Brasil onde possa haver um crescimento do nosso mercado interno com fortalecimento da nossa classe trabalhadora. O que eu estou querendo dizer? A nossa pequena burguesia, em especial, e também a nossa burguesia, optou por não investir no aumento do mercado para que a massa do lucro pudesse crescer, optando por aumentar a margem de lucro. Como diminuindo o custo unitário do trabalho, ou seja, ferrando com a vida do trabalhador, pagando menos, explorando mais a força de trabalho. Foi uma opção política que tem como objetivo manter a classe trabalhadora desorganizada, disciplinada e subalterna, mesmo que isso sacrifique a construção do nosso mercado interno. E é por isso que eu digo, nós sequer fizemos uma revolução burguesa, porque a nossa burguesia ela transitou de uma burguesia colonial para uma burguesia periférico-dependente. Então não há uma preocupação com o desenvolvimento do nosso mercado interno, que é altamente pujante, grande e que tem capacidade de alavancar o crescimento da nossa economia. Então estamos aí, mais uma década perdida. Mais uma década perdida. Nos últimos 40 anos é a segunda década perdida. Quer dizer, nos últimos 40 anos, 20 anos, o Brasil simplesmente abriu mão de crescer porque, ideologicamente, a direita conseguiu impor a sua agenda econômica. E o resultado da imposição da agenda econômica da direita é a manutenção dos privilégios da nossa burguesia, porque esse crescimento zero não significa que a burguesia não continua muito bem, obrigado. Esse crescimento zero significa maiores dificuldades para a classe trabalhadora. Então, é do interesse da burguesia a manutenção dessa estrutura de produção no Brasil.